Eu começo o programa de hoje com o caso Matheus. Uma testemunha bomba aparece agora nesse caso e diz que o Matheus teria sido empurrado da ponte do Piqueri, aqui na marginal do Rio Tietê, em São Paulo, né? Uma das pontes mais movimentadas aqui da capital paulista. Ele teria sido empurrado de propósito, por pura maldade. Ó, me dá a imagem da ponte, olha, exatamente aí. A testemunha teria passado no exato instante, entrou em contato com o nosso programa e a polícia agora vai tomar pé do que essa testemunha tem para dizer. Não é isso, Bernardo Armani, que está em frente ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa de São Paulo. Boa tarde. Boa tarde, Bate. Boa tarde a todos. Testemunha considerada agora fundamental nessa investigação, pois a primeira pessoa a vir a público e dizer: eu vi um rapaz ser empurrado de cima da mesma ponte do Piqueri, zona norte de São Paulo, para as águas do Rio Tietê. E o horário seria aproximado, na noite de sábado, ou seja, tudo leva a crer que a pessoa que foi vista sendo jogada no rio foi mesmo Matheus. Por isso, os investigadores agora querem ouvir a pessoa que viu tudo, toda a cena, e ter mais detalhes para saber se foi uma pessoa apenas que empurrou o Matheus, se ela estava acompanhada de um grupo de amigos. Quer saber tudo que essa testemunha possa revelar para ajudar a chegar até os possíveis assassinos do jovem, Bate. Já que o caso já não está sendo mais tratado agora como um desaparecimento. Uma reunião agora há pouco aqui no DHPP, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da capital paulista, decidiu que, já que o corpo foi encontrado, identificado na sexta-feira passada, agora o caso pode ser investigado como homicídio. Então, essa linha ganha ainda mais força depois do relato dessa testemunha ocular, Bate. Ok, vamos à primeira parte dessa reportagem, por gentileza. Alguns detalhes vêm chamando a atenção dessa história justamente aqui nessa região do Piqueri, da ponte do Piqueri. Primeiro, por que é que o Matheus iria tirar a própria vida neste local que fica muito perto de uma base da Polícia Militar, um pouquinho mais aqui na frente, e também do lado da sede da Polícia Federal? Por que ele ia fazer isso aqui, já que sabia que se ele tomasse essa decisão nessa região, as autoridades, sabendo, poderia tentar impedi-lo. Mais um outro detalhe vem chamando a atenção na história. Por que também os pertences do Matheus foram encontrados aqui nessa região? E aí fica uma dúvida. Se o Matheus foi assassinado e o corpo encontrado já na região de Osasco, os criminosos não podem ter pensado diferente. O corpo encontrado numa outra região e os documentos justamente aqui sobre a ponte para, de repente, quem sabe, dificultar as investigações da polícia? São perguntas que a família agora espera por respostas. Vamos lá para as novidades do caso Matheus. Uma testemunha bomba aparece, a reportagem inédita já está pronta, Brasil. Nós conversamos com exclusividade. É uma testemunha, namorada de uma testemunha, que resolveu contar o que ouviu do companheiro. Esse depoimento dá conta que dois rapazes, um deles o Matheus, discutiram em cima da ponte do Piqueri. Em seguida, um empurrou o outro, que acabou caindo no rio. Portanto, o Matheus teria sido empurrado por pura maldade. É bom deixar claro que essa testemunha vai ser investigada pela Delegacia de Homicídios. Para a polícia, essa testemunha vai ter de contar exatamente o que viu no dia do possível assassinato. Acompanhe a reportagem. A possibilidade de um assassinato contra Matheus Henrique, de 19 anos, a cada dia que passa vai ganhando mais força. Se for homicídio, o que teria levado o assassino a cometer um crime tão bárbaro e jogar o corpo dentro do rio Tietê? Briga rotineira ou assassinato por motivo passional? Para a família e para os amigos, o jovem que sonhava em ser jogador de futebol jamais teria tirado a própria vida. Eu duvido o Matheus nunca ia pular daquela ponte. O Matheus não tinha coragem para nada. Ele era uma pessoa que nunca teve maldade e jamais ele ia fazer isso. Por quê?
Nos últimos dias, o Matheus estava morando com a namorada, mas constantemente ele vinha também aqui para a casa do pai. Da casa do pai até a casa da namorada, mais ou menos uns 30 minutos de caminhada. Quando ele estava aqui com o pai, ele costumava ajudar bastante, principalmente a fazer o almoço e lavar a louça, que era para manter a casa um pouquinho mais organizada. O Matheus morava justamente nesse quarto que está aqui no fundo, quando ele estava aqui com o pai. Inclusive, ele ajudava o pai no trabalho. Algumas peças do Matheus foram encontradas em cima da ponte de onde ele teria sido jogado. Olha só, esse par de meias pertencia à namorada do Matheus. Segundo o seu Rafael, pai dele, ele gostava de usar esse par de meias justamente porque pertencia à namorada. São essas peças que foram encontradas sobre a ponte. Olha, o documento dele estava sobre a ponte, no chão, um boné que ele gostava de usar, o par de tênis, que nem está tão sujo assim, né, para quem teria cometido suicídio, as chaves da casa da namorada, de onde ele estava morando com ela, e a aliança que ele usava no dia que ele desapareceu. Era com essa aliança que ele gostava de se apresentar para as pessoas, que estava casado, estava bem e principalmente estava feliz. O Matheus morava com o pai e com a namorada. Quando ele estava aqui com o pai, ele dormia nesse quarto, nessa cama aqui. É um quarto pequeno, mas que com certeza ele se sentia bem. Aqui tem algumas peças de roupas do Matheus que ele usava principalmente no trabalho, porque ele ajudava o pai no serviço de pedreiro, olha só. Inclusive algumas roupas sujas de tinta, porque ele ajudava a fazer pinturas de residências, boné também com tinta. As peças de roupa que ele usava no trabalho estão aqui ainda no guarda-roupa. O pai nem se desfez dessas peças. Muitas roupas, calçados, tudo aqui guardado no guarda-roupa. Aqui nesse canto do lado, deixa eu aproveitar para mostrar algumas latas de tinta e ferramentas que o Matheus costumava usar no trabalho, no dia a dia, olha só, lixas, para ajudar o pai. Então, quando ele não estava com a namorada na casa dela, onde ele estava morando com ela, ele estava aqui com o pai e era daqui que ele saía para o trabalho durante o dia. No final do dia, quando ele não voltava aqui para a casa do pai, ele ia justamente para a casa da namorada. Matheus vivia um momento especial na vida dele. Apesar de algumas brigas com a namorada, os dois tinham um bom relacionamento. Ele falava pra mim que ele e a Vitória teve umas briguinhas, só isso. Mas tudo bem, que ele amava ela e tudo. E só. Pra mim, o Matheus nunca ia ter coragem de trair a Vitória. Ele foi uma pessoa que... a Vitória é uma pessoa que chegou na vida dele e mudou ele. Mudou ele. Ele é uma pessoa que largou aqueles meninos que hoje em dia tem várias meninas. Mas Matheus nunca ia ter coragem de trair a Vitória. Isso eu tenho certeza. Uma das suspeitas da família é que Matheus tenha sido morto por causa de um suposto envolvimento com uma vizinha do pai dele. O Matheus, quando estava com o pai dele, estava na casa que fica aqui no final desse beco. Até por isso, ele conhecia a namorada do Kaique, porque a namorada dele mora a 3 casas da casa do pai dele. Então eles ficaram amigos, tinham um certo relacionamento de amizade. Por isso, inclusive, a namorada do Matheus tinha no telefone dela o contato dele, porque já existia uma amizade de algum tempo. Ela mora aqui no final desse beco. Eu vou descer para ver se eu consigo falar com ela, porque a informação é de que ela constantemente era agredida pelo Kaique, pelo menos no período que ela morou com o Kaique. Ela tem um filho com o Kaique, uma menina, na verdade. Então ela teria deixado a casa do Kaique para poder voltar para a casa da mãe por conta dessas agressões. Bom, eu conversei então com a namorada do Kaique e também com a mãe dela. Elas não querem mais aparecer na televisão, não querem mais gravar entrevista, mas a namorada do Kaique disse que continua tendo um relacionamento com ele e que o namorado nega qualquer envolvimento, tanto no desaparecimento do Matheus, quanto no suposto assassinato do Matheus. Ela disse também que o namorado tem como provar que no dia que ele sumiu,
onde ele estava, que horas que ele estava e com quem ele estava. Ela disse também que o Kaique, pelo menos por enquanto, não quer aparecer, não quer gravar nenhuma entrevista e só vai falar depois que a polícia intimá-lo a prestar depoimento. E que ele, inclusive, já estaria providenciando essas imagens para, no momento que ele for prestar depoimento, ele possa, então, entregar essas imagens para provar que não tem nenhum envolvimento com o suposto assassinato do Matheus, no dia, então, que ele teria pulado da ponte ou teria sido jogado da ponte. Ela disse também que, ao contrário do que algumas pessoas vêm falando, ela deixou a casa do Kaique por opção. Ela voltou para a casa da mãe dela porque ela quis voltar, porque achou mais fácil para criar o filho perto da mãe dela, perto da avó. Disse também que eles chegaram a ficar um tempo separados, terminaram o relacionamento justamente porque o Kaique teria descoberto que ela estava com o telefone do Matheus na agenda de telefone dela. Só que isso não seria nenhum motivo para que o Kaique tivesse tirado a vida do Matheus e que o Matheus simplesmente era um amigo do Kaique. Ainda segundo a namorada do Kaique, depois da discussão, da suposta ameaça do Kaique contra o Matheus, o Kaique já teria voltado aqui na rua onde o pai do Matheus mora e já encontrado com o Matheus diversas vezes. Dias antes de desaparecer, Matheus havia sido ameaçado por 3 pessoas na porta da casa do seu Rafael. Esse menino ele tá sendo suspeito, né? Ele tá sendo suspeito da morte do Matheus, que veio 3 aqui pra porta aqui dizendo que queria conversar com ele, entendeu? Aí veio também me falar que tinha outro, o terceiro que tava no carro, que ele tava armado. Eu não vi porque o carro tava um pouquinho mais pra frente, aí disse que tava armado. Apesar da namorada de Kaique ter negado, seu Rafael contou que chegou a presenciar Kaique agredindo a namorada por causa da amizade dela com Matheus. E no dia do acontecimento, esse menino ele tava discutindo com a menina, né, e batendo nela, que não dá bem 2 metros, acho que, de distância, né, da onde eu tava trabalhando pra casa dela, que era numa viela aqui embaixo. A namorada de Kaique ainda teria tentado impedi-lo de procurar Matheus e negado que os dois tiveram um relacionamento. Com o Rafa você não vai falar nada com ele, porque ele é uma pessoa de boa, o filho dele também é de boa, é sossegado, entendeu? E você não vai falar nada. E outra, que não tá acontecendo nada disso que você tá pensando. Ela mesma chegou e falou, entendeu? Mas, entanto, ele subiu pra rua, disse que eu acho que foi lá na casa dele, lá, chamou, falou que ia pegar meu menino, que ia pegar ele. Ah, eu vou quebrar ele no meio, Para tentar resolver o problema e esclarecer de vez a situação, Matheus teria procurado Kaique. Foi quando ele falou pra mim, pai, esse moleque ele tá me olhando só atravessado. Aí ele pegou e falou assim, ô fulano, já que você tá indo pra porta do meu pai, tirar satisfação com meu pai, por que então agora você não conversa comigo? Que tá eu e você, entendeu? E se você quiser, eu tô aqui. Se você quiser, eu tô aqui pra gente, o que você quiser, brigar comigo, fazer o que você quiser. Agora, você tá falando as ideias erradas aí que não tá acontecendo. Aí eu desci, foi na hora que o menino pegou e ameaçou ele e me ameaçou. Só que em seguida que eu desci, eu não vi, só que ele falou depois e os vizinhos. O Matheus então chegou a bater boca com o Kaique? Sim, e o Kaique com ele também. O que o Kaique falou pra ele nessa confusão, nesse bate-boca? Eu só lembro que ele ficava falando uns palavrão, né, pro Matheus. E o Matheus falou assim, não, então já que você quer brigar, então você vem. Só que eu falei, Matheus, vamos descer, que eu tava até com a roupa de trabalho, que eu tava mexendo aqui na minha casa. Falei, Matheus, vamos descer. Eu peguei e desci. Assim que eu tava aqui embaixo, que não dá pra ouvir muito, né? Aí ele já tava já aqui não sei o que, um falando uma coisa pro outro, e o Matheus pegou e desceu. Aí ele pegou assim, vou quebrar suas pernas no meio, eu vou te pegar. Matheus desapareceu no dia 4 de abril. Ele foi visto pela última vez ao sair dizendo que iria cortar o cabelo. Pouco tempo depois, a namorada dele foi informada que ele havia pulado da ponte Piqueri, na Marginal Tietê. Assim que foi informada de que o namorado supostamente havia pulado aqui da ponte do Piqueri, a namorada de Matheus imediatamente ligou para alguns amigos para pedir ajuda. Ligou para um rapaz chamado Carlos. Ele então chamou o pai dele e mais um amigo e os 3 vieram aqui para a região para saber exatamente o que tinha acontecido. O pai do Carlos estacionou o carro
num posto de combustíveis que tem um pouco mais ali na frente, a uns 300 metros aqui da ponte. Os três, então, vieram caminhando até a ponte. E quando eles chegaram aqui, já encontraram alguns bombeiros, segundo o seu Rocha, pai do Carlos, já fazendo algumas buscas aqui no local. Eles acharam estranho, mas mesmo assim ficaram acompanhando aqui durante algum tempo. Inclusive, alguns pertences do Matheus, documento, tênis, foram encontrados justamente aqui em cima da ponte. E esse é justamente um detalhe que chama muita atenção na história, porque o corpo de Matheus foi encontrado no rio Tietê, já na região de Osasco. Só que estava sem as roupas, o que já é estranho para uma pessoa que iria tirar a própria vida. Também aqui na região foi encontrado o telefone celular do Matheus. Alguns detalhes vêm chamando a atenção dessa história justamente aqui nessa região do Piqueri, da ponte do Piqueri. Primeiro, por que é que o Matheus iria tirar a própria vida nesse local que fica muito perto de uma base da Polícia Militar, um pouquinho mais aqui na frente, e também do lado da sede da Polícia Federal? Por que ele ia fazer isso aqui, já que sabia que se ele tomasse essa decisão nessa região, as autoridades, sabendo, poderia tentar impedi-lo. Mais um outro detalhe vem chamando a atenção na história. Por que também os pertences do Matheus foram encontrados aqui nessa região? E aí fica uma dúvida. Se o Matheus foi assassinado e o corpo encontrado já na região de Osasco, os criminosos não podem ter pensado diferente. O corpo encontrado numa outra região e os documentos justamente aqui sobre a ponte para, de repente, quem sabe, dificultar as investigações da polícia? São perguntas que a família agora espera por respostas. A polícia ainda não dá detalhes sobre as investigações e espera o laudo da perícia sobre as condições em que o corpo dele foi encontrado e retirado da água. Mas nós falamos com um dos amigos de Matheus por telefone. Eu vou tentar falar agora então com o Carlos ou com o pai dele, o seu Rocha. Foram eles que buscaram os pertences do Matheus lá na ponte. O tênis, também as meias. Vamos ver se eles atendem a gente para poder contar para a gente como é que eles chegaram até o local, quem foi que chamou e o que foi exatamente que eles encontraram, qual foi a cena. Vamos ver se eles atendem a gente aqui então agora. Alô? Seu Rocha? Bom dia, pois não? Bom dia, é a Aguiar do Cidade Alerta? Sim, sobre o que, meu filho? Sobre o caso do Matheus, seu Rocha. O que você quer saber? Foi o senhor e o filho do senhor que foram lá na ponte, é isso? Foi eu, meu filho e o Dani. 3 pessoas. E o que foi que vocês falaram com os policiais? Perguntamos se tinha algum corpo, o que tinha acontecido. Né? Aí ele falou que tinha um corpo lá em Osasco. Aí eu vim embora, deixei meus filhos para voltar de moto para ir com eles lá em Osasco. E os pertences do Matheus já estavam lá na ponte? Hein? Os pertences do Matheus já estavam lá no local ou não? Os pertences, o bombeiro que entregou, não foi, Eduardo? O bombeiro que entregou para o meu filho. Tinha quantos bombeiros lá no dia? O senhor chegou a ver? Tinha muitos bombeiros na hora? Foi por volta de que horas isso? Mais ou menos umas 5h30, não é, Eduardo? 5h30, 6 horas, essa média. Com 4 bombeiros. 5h30 da tarde? 4 bombeiros. 4 bombeiros? Isso. Mais alguém? Tinha polícia militar também lá no local ou não? Polícia militar, encontrei lá no posto de gasolina do Piqueri. E o senhor conhece esses bombeiros? O senhor acha que realmente eram bombeiros? Não, era bombeiro. Eu vi lá, era o caminhão do bombeiro. Rafaela era uma das melhores amigas de Matheus e conta uma nova versão para o caso que pode dar forças a um assassinato. Ela recebeu a informação de que Matheus teria sido visto sendo jogado da ponte. Eu estava assistindo o caso. Assim que eu estava assistindo o caso, o meu celular tocou. Eu estava no WhatsApp, aí chamou um número estranho. Falou: olá, me chamo fulana e vim aqui te falar uma coisa. Meu namorado mora ali no Piqueri
E eu falei assim, mas eu não moro ali. A pessoa falou assim, que o namorado dela viu uma pessoa jogando com uma outra pessoa. Aí eu falei, tá bom, obrigado, vou ajudar aqui. Ela falou assim, espero ter ajudado. Eu falei assim, obrigado mesmo, ajudou sim. Com medo de represália, a pessoa que ligou para Rafaela pediu que não fosse identificada. Ela falou, pelo amor de Deus, não fala meu nome e nem mostra meu número. Atentando que ontem eu peguei e mandei mensagem para a pessoa para ver se ela topa falar. E ela falou que toparia. Vamos tentar então conseguir mais informações com a jovem que disse para Rafaela que o namorado dela teria testemunhado que o corpo de Matheus foi jogado de cima da ponte. Vamos ver se ela tem mais informações pra gente sobre o que o namorado dela exatamente viu no dia que o corpo de Matheus então foi jogado da ponte. Vamos ver se ela atende a gente. Alô? Oi, boa tarde. Boa tarde. Eu sou da Record, meu nome é Aguiar, trabalho no Cidade Alerta. A gente estava querendo conversar com você a respeito do que o seu namorado teria visto, né, no caso do Matheus. A gente não vai te identificar, tudo bem? Tudo bem. O que foi exatamente que o seu namorado viu no dia que o Matheus desapareceu? Você pode falar pra gente? Então, ele chegou sábado, à noite em casa, aí foi e falou pra mim bem assim, amor, você não sabe o que eu vi agora. Aí eu falei, o que você viu? Ele, um homem jogando o outro da ponte aqui do Piqueri, você acredita? Aí eu falei, sério? Aí ele falou, sério? Empurrou o homem de lá de cima embaixo. Aí tá, aí tipo, passou, até eu vi na televisão. Eu falei, nossa, eu liguei pra ele. Eu falei, você tá vendo na televisão que tá passando? Será que não é a mesma pessoa que você viu jogando? Ele falou, deve ser, né? Mas nem falou nada porque eu tô com ele de problema, né? E você sabe me dizer se ele falou se tinha mais pessoas com o Matheus, além de um rapaz só, se era mais de um rapaz? Não, ele só falou que viu um rapaz empurrando ele. Tinha só uma pessoa com o Matheus, né? Tinha só uma pessoa com ele, que empurrou ele. E, tipo, ele falou que até que tinha gente gravando. Tinha passado um homem gravando também, um vídeo. Aí ele falou então que alguém passou, viu e gravou a cena? Aham. Mas essa pessoa que caiu dentro do rio, ela estava em pé, acordada, conversando? Ele não viu se a pessoa estava desacordada? Então, ele estava, tipo, discutindo. Ele disse pra mim, tipo, isso, né? Que um empurrou o outro, aí esse foi e caiu. Que o outro empurrou o outro com mais força e um caiu lá embaixo. Eles estariam batendo boca então, seria isso? Discutindo, brigando? Sim, tava discutindo. Aí esse rapaz foi e empurrou o outro rapaz, que eu até perguntei pra ele, será que é o mesmo? Ele, eu tenho certeza que é muita coincidência. Na mesma ponte, no sábado. Perceba que mistérios surgem na história. Seu Rocha, pai de Carlos, amigo de Matheus, disse que foi ao local por volta de 7 horas da noite. Mas a mulher afirma que o namorado viu a confusão depois das 8 da noite. Foi por volta de que horas, ele te falou? Ele falou que era umas 8 horas da noite. 8 horas da noite? Sim, que ele chegou em casa e ia dar 9 horas. Entendi. Esse outro rapaz que estava gravando, estava com eles ou ele só passou e gravou? Não, ele estava passando, porque eu até falei pra ele, nossa, o rapaz viu outro empurrando, não fez nada, deixou, ele ficou gravando. Ele falou, vai ver, ele ficou com medo de se envolver na briga, né? Não sabia o que estava acontecendo. Bom, as informações então que a pessoa passou pra gente é que a confusão teria acontecido por volta de 8 horas da noite. Só que são horários que não estão batendo. O próprio pai do Carlos, que era muito amigo do Matheus, disse pra gente durante a entrevista por telefone que ele foi chamado pela namorada do Matheus por volta de 7 horas da noite. Entre 5 e 7 horas da noite que teria acontecido então, supostamente, esse assassinato ali na ponte do Piqueri. Seu Rafael ainda está em choque com a perda do filho. A esperança era encontrar Matheus vivo, mas o desfecho trágico do sumiço dele arrasou a família. O que a gente está querendo, assim, depois, né, desse acontecimento, é justiça, né? Porque não está sendo fácil para mim, para a mãe dele, sabe, para os amigos, amiga dele, sabe, meus colegas, muita gente que me conhece, conhecia ele.
Pra gente é horrível, horrível. A gente chegar em casa, não topar o filho.